Bem-vindos ao Portal Oculto, onde o medo ganha vida e o desconhecido vos aguarda. Eu sou Dorian, e hoje vamos desvendar histórias que desafiam a razão e perturbam a alma. Feche os olhos, respire fundo e adentre este mundo de mistérios. Vamos começar. Imagine você vivendo tranquilamente na sua casa em uma cidade do interior do Brasil, quando, de repente, descobre que o seu vizinho pode estar escondendo um segredo obscuro no quintal dele. É exatamente essa história que eu vou te contar agora. Tudo começou há 5 anos. Meu vizinho da casa ao lado, o Sr. Carlos, chegou até nós desesperado. O filho dele, um adolescente de apenas 14 anos, havia desaparecido. Ele registrou o caso na polícia, foi notícia em jornais locais e até apareceu na TV. A comoção foi geral. Eu e minha esposa ficamos arrasados e sempre nos colocamos à disposição para ajudar. Com o tempo, como nunca surgiu nenhuma pista, imaginamos que a família tivesse, infelizmente, aceitado o pior. Nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo havia sido encontrado. Com o passar dos anos, Carlos e a esposa dele, Dona Catarina, mudaram completamente. Ela ficou cada vez mais calada, retraída. Já ele parecia sempre nervoso, inquieto. Ainda assim, de vez em quando, nos convidavam para um churrasco nos dias de calor. Mas algo neles já não era o mesmo. Foi então que, na semana passada, tudo mudou. Eu estava levando o lixo para fora quando Carlos se aproximou e me pediu emprestada uma pá. Sem pensar 2 vezes, corri e entreguei a melhor que eu tinha. Ele agradeceu e disse que precisava fazer um serviço no quintal. Achei normal, até que, de uma das janelas de cima da minha casa, percebi que ele estava cavando um buraco enorme no quintal dele. Ele parecia cansado, afinal já tem 56 anos. Resolvi pegar minha segunda pá e oferecer ajuda. Quando entrei no quintal dele e chamei seu nome, Carlos largou a pá imediatamente e veio até mim, visivelmente nervoso. Ele disse: Não, João, pode deixar. Eu cuido disso sozinho. Por favor, vá embora. A forma como ele falou me deixou desconfortável. Ele até apontou para o portão, como se me expulsasse. Sem entender nada, eu apenas saí. Mas a curiosidade não me deixou em paz. Voltei para a janela e continuei observando. Carlos cavou por mais de meia hora, e quando terminou, começou a olhar para os lados, para as casas vizinhas, como se verificasse se alguém estava espionando. Foi nesse momento que ele me viu na janela. Eu tentei disfarçar e apenas me afastei. Naquela noite, por volta de 1h30 da manhã, ouvi o som de uma pá batendo na terra. Corri até o quintal, escondido atrás da cerca, consegui ver Carlos novamente cavando. A lua iluminava o buraco, e foi então que percebi algo que me gelou até os ossos. No fundo, havia um saco preto, daqueles de lixo, parcialmente enterrado. Olhei para a porta dos fundos dele, depois para o buraco, indeciso se deveria verificar o que havia dentro. O medo falou mais alto. Corri de volta para casa. Ainda bem, porque segundos depois ele reapareceu, mas não voltou a cavar. Apenas desapareceu no lado oposto da casa. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela. O buraco estava totalmente fechado, como se nada tivesse acontecido. Notei também que o carro dele, que sempre ficava na garagem, estava agora estacionado na rua. Eu não sei o que ele fez naquela madrugada, mas uma ideia perturbadora não sai da minha cabeça. Será que aquele saco continha os restos do filho desaparecido? O mais estranho é que, desde então, Carlos passou a me evitar. Nem sequer devolveu minha pá. E ontem, algo ainda mais inquietante aconteceu. Quando olhei distraidamente para a casa dele, percebi que Carlos estava parado na janela, observando diretamente a minha. Assim que nossos olhares se cruzaram, ele fechou as cortinas, no meio do dia. E agora, eu me pergunto, devo denunciar? Devo confrontá-lo? Ou será que é tudo fruto da minha imaginação? Se fosse você, o que faria? Imagine estar na sua casa de infância e descobrir que os vizinhos, aqueles garotos quase desconhecidos que moravam ao lado, escondiam um segredo assustador. Essa é a história que vou compartilhar com você agora.
Eu já morei em 3 casas na minha vida. 2 com a minha família e a atual, sozinho. Essa experiência aconteceu na primeira casa, quando eu tinha 15 anos, nos últimos meses antes de nos mudarmos dali. Meus pais nunca foram de criar laços com os vizinhos. Ao lado moravam 2 garotos com o pai deles, mas eu e meu irmão, 5 anos mais novo, quase nunca trocamos palavras com eles. Estranhamente, sabíamos apenas os nomes, Tiago e Eduardo. Um dia, estávamos jogando basquete na garagem quando Tiago, que parecia ter a minha idade, se aproximou e puxou conversa. Ele queria confirmar se era verdade que nós íamos nos mudar. Fui eu quem falou mais, já que meu irmão era mais tímido. No final, Tiago nos convidou para, no dia seguinte, irmos até o rio na beira do mato, onde ele e o irmão costumavam atirar com espingardas de chumbinho. Aceitei, sem ver maldade, afinal era fim de semana. Meu irmão pediu para ir junto e Tiago concordou. No dia seguinte, perto do entardecer, os 2 apareceram em frente de casa. Estavam de camuflado, com um saco de viagem pesado, cheio de armas de pressão. Aquilo já me pareceu estranho, mas seguimos. Chegando ao mato, Tiago abriu a bolsa e tirou 2 armas para mim e meu irmão. Só que, nesse momento, ele disse algo que me gelou: não são de chumbinho, são armas de verdade. Eduardo pegou uma pistola carregada e começou a disparar contra árvores. Eu não acreditei no que via. Tomado por raiva e medo, arranquei a arma das mãos do meu irmão e coloquei tudo de volta no saco, dizendo que não queríamos aquilo e que íamos embora. Os 2 ficaram olhando, irritados, e xingaram quando nos afastamos. Naquela noite, durante o jantar, apenas comentamos com meus pais que os vizinhos eram estranhos. Não contamos sobre as armas. Achei que o pesadelo tinha acabado, mas não poderia estar mais enganado. De madrugada, acordei com um vento gelado no rosto. Minha janela estava aberta. Antes que eu pudesse reagir, senti algo duro encostar na minha cabeça. Uma voz sussurrou atrás de mim: "Essa era Tiago." Reconheci a voz na hora. Ele disse que, se eu contasse para alguém, especialmente para o pai dele, sobre as armas ou sobre o que vimos no mato, ele voltaria para matar a mim e toda a minha família. Respondi com um ok trêmulo. Ele empurrou minha cabeça com a arma e saiu pela janela. Nas semanas seguintes, quase todas as noites, eu e meu irmão víamos Tiago ou Eduardo olhando para dentro dos nossos quartos pelas janelas. Eles nos observavam no escuro, sem dizer uma palavra. Faltava pouco para nossa mudança, e foi nesse período que tudo piorou. Uma noite, por volta da 1 da manhã, uma pedra foi arremessada contra a minha janela. Quando olhei, vi Tiago apontando uma pistola para cima, rindo, enquanto o irmão gargalhava. Me joguei no chão, acreditando que iria morrer ali mesmo. Nos últimos dias antes da mudança, as provocações continuaram. Pedras, ameaças, insultos. Eu e meu irmão vivemos aterrorizados. No fundo, acho que nossa mudança foi a salvação. Se tivéssemos ficado mais tempo naquela casa, não sei o que poderia ter acontecido. E até hoje, nunca contamos para ninguém sobre aquelas noites de terror. Eu sempre odiei quase todos os meus vizinhos. Acabei de me formar na faculdade, pela primeira vez, estou morando sozinho. Mas isso tem um preço. Só consegui comprar uma casinha em um bairro bem complicado, daqueles onde você não pode esperar ter vizinhos tranquilos. De um lado, tenho pessoas que passam o dia inteiro com o som nas alturas. Do outro, 2 mulheres que são, sem dúvidas, as vizinhas mais perturbadoras que já conheci na vida. Uma delas é uma senhora de uns 60 anos, carrancuda, que mal olha para minha cara. A outra é mais nova, mas tem problemas mentais graves. Até hoje não entendi qual é exatamente a relação entre as 2. Muitas vezes eu estava sentado na varanda, e de repente ouvi a mais nova gritando, se debatendo, enquanto a mais velha tentava contê-la. A cena era tão estranha que me dava arrepios. Às vezes, a mais nova chegava a me encarar, apontar e murmurar coisas incompreensíveis. Era tão desconfortável que eu preferia entrar em casa e me trancar. Numa noite qualquer, eu precisava dormir cedo para acordar no dia seguinte para o trabalho.
Mas as vizinhas estavam fazendo um escândalo insuportável. A mais nova gritava como uma possessa, enquanto a mais velha berrava tentando acalmá-la. Isso durou quase 1 hora, até que eu perdi a paciência. Fui até a casa delas e bati forte na porta. A mais velha atendeu, sem rodeios, perguntou: "O que você quer?" Tentei ser educado, pedindo apenas que diminuíssem o barulho. Ela ergueu as sobrancelhas, irritada, e no mesmo instante a mais nova apareceu no fundo da sala, gritando: "Como você ousa? Como você ousa?" A senhora assegurou com força e, em seguida, bateu a porta na minha cara. Fiquei sem reação, mas ao voltar para casa percebi que, finalmente, o silêncio reinava. Consegui dormir. Ou pelo menos, achei que ia conseguir. Às 3 da manhã, acordei assustado com um barulho vindo do andar de baixo. Cheguei a levantar da cama para verificar, mas não vi nada. Voltei a deitar. 20 minutos depois, acordei novamente, sem saber o porquê. O quarto estava escuro, e foi então que ouvi um som estranho, dentro do meu quarto. Peguei o celular na mesa de cabeceira, mas não tive coragem de acender a lanterna. Olhei para cada canto, tentando encontrar algo. Até que vi, na beira da minha cama, uma sombra preta, imóvel. Quando aproximei a luz do celular, o que vi me fez gelar o sangue. Era o rosto da vizinha mais nova, aquela mulher perturbada, olhando fixamente para mim. Ela gritou como se a luz a queimasse. Eu também gritei, desesperado, tentando correr para a porta. Tropecei no meio do quarto, olhei para trás e vi aquela mulher vindo em minha direção. Consegui fechar a porta do quarto e desci correndo as escadas, trancando a porta que dava acesso ao andar de cima. Chamei a polícia enquanto ela batia na porta, urrando frases sem sentido. Quando os policiais chegaram, expliquei tudo. Logo depois, a senhora mais velha apareceu, implorando para que não levassem a mais nova. Mas os policiais disseram que ela teria de passar a noite detida. Um dos oficiais me perguntou se eu queria prestar queixa. Enquanto ele falava, a senhora me lançava um olhar de ódio profundo, como se quisesse me matar ali mesmo. Não tive coragem de seguir adiante, e disse que não. Eles levaram a mulher perturbada embora, e a vizinha mais velha continuou me encarando até entrar no carro e sumir na noite. Essas duas ainda moram ao lado da minha casa. E eu estou realmente pensando em me mudar. Porque viver com uma vizinha que me odeia e outra que é tão imprevisível e perigosa, é viver com o medo constante de que o pior aconteça. Se essas histórias te deixaram arrepiado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos de mistério e terror. E me conta nos comentários, você teria coragem de continuar morando ao lado desses vizinhos?